Olá, meus queridos, que bom poder voltar a falar com você na nossa série Aprendendo com o Mestre dos Mestres. Essa série que tem por objetivo descortinar um pouco mais das facetas de Jesus, da inteligência de Jesus em relação à sua administração das emoções, mostrando para nós como é possível ter uma emoção saudável, mesmo vivendo num mundo tão insalubre. E Jesus mostrou para nós, de forma tão ímpar e simples, que podemos usar ferramentas tão práticas no nosso dia a dia. Se você lembra, estávamos falando no vídeo passado sobre a história da mulher adúltera, né, que foi levada até a presença dele para que ele desse um veredito. Se você lembra bem, na verdade, por trás daquela história toda, tinha uma artimanha, uma armadilha preparada para que ele fosse então ou preso ou morto junto com a mulher, ou desmoralizado, fazendo calar diante daquela multidão que o assistia. Mas Jesus dá um golpe de inteligência naqueles homens que estavam aguardando uma resposta que o pegaria, né, nessa armadilha. E ele então falou ou fez aquilo que eles não estavam esperando. Surpreendeu aqueles homens, aquela população, aquela multidão que se ajuntava para ver o episódio ruim, né? Porque notícia ruim, episódios ruins normalmente tem muito público. E assim não era diferente nos tempos de Jesus. E aquela multidão fica atônita quando Jesus responde o quê? Nada, fique em silêncio. E enquanto ele fica em silêncio, lembra dessa ferramenta? Nós precisamos de pelo menos 30 segundos para silenciar para fora e gritar para dentro. E poder nos interiorizar e poder achar as respostas, poder ser livre para escolher. Antes disso, nós não somos livres, nós somos escravos das respostas automáticas, aquelas que têm volume de emoção e de tensão muito grande dentro de nós. E Jesus fez isso, silenciou, penetrou dentro de si, abriu as janelas da sua inteligência, conversou com o medo e pôde então retornar com algo que era mais do que uma resposta, era uma reflexão. E o silêncio de Jesus, o que fez com aqueles acusadores? Ele não trouxe de volta nenhuma acusação, ele não usou de violência nem de agressividade e nem se acovardou diante daquela situação. Ele pôde também, com o seu silêncio, quebrar a expectativa daqueles homens, tirá-los do transe do ódio que estava no coração deles. E quando Jesus então vai falar, já está modificado esse cenário, porque o silêncio de Jesus quebra toda aquela atmosfera de raiva, porque encheu eles de dúvida, o que será que ia acontecer? Era para ele responder alguma coisa e ele simplesmente se cala. E quando ele volta para eles, ele faz uma reflexão, leva eles a uma reflexão que muda o crivo de avaliação, dá liberdade para eles, para usar a pedra que estava na mão deles, mas agora com um crivo de julgamento diferente. Ele diz, e quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. E é tão interessante isso, porque a mente deles, que foi levada a uma surpresa, tirada daquele transe do ódio, agora precisa refletir naquela exposição de Jesus, naquela frase de Jesus. Então, pouco a pouco, aqueles homens, ainda que minimamente, penetram nas suas mentes e não conseguem agir como tinham pensado. Pouco a pouco vão largando aquelas pedras e vão tendo uma atitude de sair aos pouquinhos, porque eles não conseguem rebater. O que Jesus fez foi dar a oportunidade para que eles se penetrassem dentro deles, olhassem para dentro do coração, da memória deles, e por um pouquinho de tempo se colocar no lugar do outro. A ferramenta da inteligência essencial para a nossa vida, para que nós possamos viver em sociedade, para que possa haver generosidade, é preciso se colocar no lugar do outro. E assim Jesus consegue, naquele momento, tirar aqueles homens
de um estado de ódio para um estado de reflexão, porque surpreende eles tanto com o silêncio como essa resposta tão inusitada. E aí, hoje que comemoramos o Dia da Mulher, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo para você, hoje dia 8 de março, dia tão especial. Dr. Augusto costuma dizer que a sociedade tem uma dívida impagável com as mulheres, tantos e tantos anos de segregação, sofrimento, situações tão ruins para a mulher, e naquela época não era diferente. E aí o que Jesus faz com aquela mulher? Ele então dá status de mulher para ela novamente. Aquela mulher estava naquela condição, talvez não por uma simples decisão promíscua. Naquela época em que a mulher não tinha voz, não tinha como se sustentar sozinha, ela precisava de um pai ou de um marido. Talvez essa mulher não tivesse nem pai, nem marido, né? A história, né, a Bíblia não traça informações, não traz informações daquela mulher, mas ninguém estava naquela condição simplesmente por uma escolha voluntária. E ainda que fosse, Jesus dá para aquela mulher a oportunidade. Quando ela assiste toda aquela cena, ela percebe tudo que está acontecendo em silêncio ali, enquanto espectadora. Ela então vai se surpreendendo e também entrando dentro de si para poder se analisar. Imagina quantas acusações, essas acusações externas estavam dentro dela. Provavelmente as acusações internas, assim como em mim e você, eram muito maiores do que as externas. As nossas acusações internas, as vozes interiores, normalmente são muito mais cruéis do que tudo que tem ao nosso redor. E Jesus então resgata a identidade daquela mulher. Quando ele olha para ela, imagina, ela com certeza tinha muitos apelidos. Até chegar ali, ela foi chamada de muitas coisas. Talvez nunca tenha sido chamada pelo próprio nome, por aqueles homens em que ela então se deitou. Mas ali Jesus dá status de mulher e chama, olha para ela e diz, mulher, aonde estão os teus acusadores? A identidade de mulher é resgatada. Um homem olhando para ela e a considerando não mais como objeto, não mais como uma coisa, mas agora como mulher novamente. E a pergunta dele, onde estão os seus acusadores? Ele não falava simplesmente dos acusadores externos, mas também dos internos, porque agora ela podia ver que tinha uma chance de refazer, tinha uma chance de mudar, de escolher. E ela diz, não tem mais ninguém, mestre. E aí Jesus então diz, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Jesus então muda não só o crivo de julgamento daqueles homens que desistem de apedrejá-la, mas muda o crivo de julgamento do auto-julgamento dela. E agora, com a identidade resgatada, ela pode ter a opção de mudar o curso da sua vida. Que especial, né? Aprendendo com o mestre, que bom que é um convite para que nós possamos nos interiorizar, não só usar as ferramentas para poupar e administrar melhor as nossas emoções, mas também para mudar o curso da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu espero que eu e você possamos lidar com essa história, ter ela gravada no nosso coração e num momento de tensão, não só nos auto-resgate, mas que resgate as pessoas que estão à sua volta. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.